Amém, irmãos, bom dia, a paz de Cristo a todos. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nesse domingo de Páscoa, um dia que para nós é um dia muito especial. Sabemos que o verdadeiro propósito da Páscoa não é o que tem sido pregado nesse mundo, mas a salvação em Jesus Cristo, né? É a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E é uma alegria poder falar sobre isso, é uma alegria poder lembrar disso, né? Sabemos que essa comemoração ela tem todo ano, porém Deus nos chama sempre a relembrar das Escrituras Sagradas, porque a gente tem a tendência sempre de estar esquecendo ali dos mandamentos do nosso Deus. E a gente não pode deixar de esquecer aquilo que é o mais importante para nossas vidas, que é a palavra de Deus, é o propósito que Deus deixou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E essa manhã eu queria ler uma escritura com vocês, por gentileza, que está em 1 Pedro, né? 1 Pedro 1, versículo 18, fala assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada nesses últimos tempos em favor de vocês. É interessante porque essa escritura ela vem ressaltar que a salvação ela não veio, nossos pecados redimidos, ele não veio de um raciocínio humano, não veio por meio de prata, de algo físico, de algo material, não veio dos nossos antepassados, não veio do entendimento humano. Isso veio do coração do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo amor, incondicional que Ele tem por nossas vidas. Glória a Deus, porque Deus nos ama dessa forma, dessa maneira, porque Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz para nos salvar. Irmão, se você for pensar, isso é muito especial, isso é muito incrível, você vê esse trabalho que Deus fez para que a gente pudesse hoje ter a salvação, né? Jesus Cristo ele não tinha pecado, não tinha mancha nele, não havia a impureza nele, né? E por isso ele foi escolhido, né? Não poderia ser outro nessa terra, somente ele, pelo fato de que ele era puro, né? Pelo fato de que ele era um homem santo, né? É interessante, se você for lembrar, né, do povo que foi liberto do Egito, em Êxodo, a libertação dos israelitas do Egito, foi escolhido um cordeiro pascual naquela noite, naquela tarde, na verdade, foi escolhido e foi usado o sangue desse cordeiro passado nas portas para que os primogênitos dos israelitas não morressem, porque Deus ia mandar essa última praga que ia matar todos os primogênitos do Egito, né? E é interessante que depois desse sacrifício, a nenhum primogênito dos israelitas morreram, somente dos egípcios. E isso é muito especial, porque Deus ele pediu para separar esse cordeiro, preparar esse cordeiro, pegar esse sangue, aspergir ali nas portas e tudo e tal, para que o povo, os israelitas fossem libertos dessa praga que Deus ia mandar. Então, da mesma forma, Deus, por seu imenso amor, ele mandou o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra morrer para nos salvar, né? Morrer da mesma forma, porque da mesma forma que Deus escolheu aquele cordeiro e falou que aquele cordeiro devia ser um cordeiro novo, um cabrito novo, sabe, sem mancha, sem defeito, da mesma forma Jesus Cristo foi escolhido dessa forma, um homem limpo, sem impureza, santo, sem defeito algum, né? Que veio direto do céu ali para morrer por nós, por nossos pecados. É muito grandioso pensar nisso, né? O grande amor de Deus por nossas vidas, por meio do sacrifício, né? Pela morte, pela ressurreição do nosso Senhor Jesus, que se assenta à direita do Pai hoje, e reina sobre nossas vidas, que é o nosso advogado fiel hoje, que nos defende diante do Senhor ali por nossos pecados, por nossas dificuldades. Deus realmente é maravilhoso, é uma grande obra, né? E é interessante, eu queria ilustrar isso em Mateus 26, né? Que é a ceia do Senhor, né? Que vem falar sobre
essa questão fala assim, ó, no versículo 17: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo: que entrasse na cidade, procurasse um certo homem, e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Aqui em Mateus 26, versículo 17, ele já estava preparando os discípulos para essa ceia, preparando os discípulos para essa ceia pascual, porque ele estava já próximo a ser entregue na mão dos fariseus, entregue àqueles que se opunham a ele, a palavra dele, né, e ser morto na cruz. Interessante, vamos continuar lendo. Versículo 26 fala: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecado. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então aqui Jesus Cristo ele vem nessa cerimônia com sangue e com o pão sem fermento, a falar: olha, aqui é o meu sangue derramado em favor de muitos. Esse é o meu corpo entregue para a salvação de muitos, né? Então isso é muito especial, pensar na salvação que vem do nosso Senhor Jesus, pensar nessa ceia sagrada, um momento onde Jesus Cristo levou os discípulos a refletir nisso, né? E preparando ali os discípulos para o que já viria a acontecer naqueles dias e tudo. Jesus Cristo, com certeza, irmãos, sofreu muito naquela cruz. Todos nós conhecemos as Escrituras, os relatos da humilhação, de toda a agressão física que ele sofreu, psicológica, emocional, que ele sofreu ali nesse sacrifício. Foi realmente terrível, a ponto dele suar sangue, ao ponto dele orar ao Senhor e pedir ao Senhor que afastasse dele esse cálice. É muito difícil o que Jesus Cristo passou por nossas vidas, e precisamos meditar a cada dia nessas coisas, para que a gente não possa perder a gratidão e o propósito real da cruz em nossas vidas. Olha, Jesus Cristo sofreu muito e ele não queria sofrer daquela forma fisicamente. Realmente eu acredito que ele estava muito abalado em se entregar naquela cruz e ser pregado naquela cruz e sofrer todos aqueles sofrimentos, mas ele foi obediente ao Senhor, né, no momento que ele diz: olha, mas seja feita a tua vontade, né, sobre a minha vida, né? E é interessante porque para aqueles que não acreditaram que aquele realmente era o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, né? Grandes coisas aconteceram logo após a morte dele, porque assim que ele morreu, aconteceu algo estrondoso, algo milagroso, né? Algo extraordinário, sobrenatural, que foi, muitas pessoas foram ressuscitadas, o véu do templo rasgou, aconteceu terremotos, o céu escureceu ali e deixou claro para algumas pessoas ali que realmente eles tinham matado a pessoa errada, realmente eles tinham matado o Messias, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, né? Mas aí já era tarde, né? Tarde demais. Mas assim, é especial porque Jesus Cristo ele ressuscita logo depois, e ele vem ali, restaura Pedro, junta os discípulos e leva eles à missão de compartilhar o evangelho, compartilhar a palavra. E dali cresceu o ministério da salvação, ali cresceu o ministério do nosso Senhor Jesus e a vontade do Senhor para nossas vidas, que é viver por meio desse evangelho. Pedro, que foi a pedra ali, né, que foi o edificador da igreja, logo depois que Jesus Cristo partiu aos céus, deixando eles ali, depois que ele ressuscitou, depois que ele uniu, né, todos ali, trouxe todos para o seu propósito novamente, né? É interessante, porque a palavra foi pregada, e a palavra é pregada até hoje,
né? Esse sacrifício é pregado até hoje, essa salvação é pregada até hoje, né? E nós precisamos abrir nosso entendimento a cada dia mais e mais para essa salvação e ensinar as pessoas que não conhecem. Sabemos que muitos não crerão e muitos não vão aceitar essa palavra, não vão aceitar o propósito de Deus sobre nossas vidas, mas a Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará na presença de Deus, todo mundo tem o seu tempo, mas o que a gente precisa fazer é anunciar a palavra do nosso Pai. E então é interessante porque eu queria ler uma escritura com vocês, em 1 Coríntios 5, por gentileza. 1 Coríntios 5, do 7 ao 8, diz assim: livre-se de todo fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. É muito especial essa palavra, porque ele fala livre-se do fermento velho. O que ele quer dizer? Livre-se do entendimento velho, livre-se da sua natureza velha, despeça dela, sabe? Abra a mão dela e caminhe no Evangelho de Cristo, caminhe na verdade do nosso Senhor Jesus. Ele fala, sabe? Tire de você toda a maldade, toda a perversidade que há em você, né? Sirva a Deus, né, com sinceridade e verdade, porque o que mais falta nesse mundo religioso ou da religião, da igreja, é a sinceridade e a verdade, porque o ser humano tem dificuldade de se despir da imoralidade, se despir da perversidade, da maldade, né? E muitas vezes está ali na igreja, muitas vezes frequenta a igreja, mas ele não tem um entendimento do que é se despir, ser um pão sem fermento, ser um pão puro. Não sabe. Nós temos muita dificuldade muitas vezes também de entender essas coisas, né? Então a gente precisa refletir se a gente está servindo a Deus com sinceridade, com verdade. Sabe? Ser sincero de coração, olhar para o seu próprio coração, avaliar a sua vida a cada dia, avaliar seu coração a cada dia, sabe? Ser sincero com Deus, nas suas orações, no seu comportamento, sabe? Naquilo que você expressa para Deus, aquilo que você expressa para as pessoas. Ser sincero e verdadeiro com aquilo que você vive, com aquilo que você acredita, porque somente assim vamos um dia reinar a vida eterna, vivendo a verdade de Deus. Vivendo essa verdade maravilhosa que está aqui, ó, clara na Bíblia para a gente entender. E Deus nos traz a refletir a cada dia em nossas vidas, nos chama a estudá-la, nos chama a ler essa palavra para que a gente possa viver por meio dessa verdade. Irmãos, muito especial estar com vocês aqui essa manhã.